Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Obrigado por ter acordado mais cedo para estarmos juntos nessa segunda-feira em tuas mãos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que está em casa. Estamos iniciando mais uma semana, ainda no tempo pascal, e nós agradecemos desde já a sua participação no nosso programa, você que tem acordado mais cedo para acompanhar o nosso programa. E muita gente tem acordado, viu, Flávio? Eu tenho escutado muita gente dizendo: eita, Carlinha, o horário é bem complicado, mas a gente tem conseguido acordar, outros não conseguem acordar, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que tudo é questão de hábito, né? A cada dia, se você for fazendo, se você estiver conosco, você vai gostar da mensagem que você vai ouvir no programa, tenho certeza que você vai encontrar ânimo para acordar mais cedo. E nós estamos nos esforçando para levar um conteúdo diversificado para você, para que cada dia você tenha conselhos, sugestões, dicas e a sua fé, a sua oração possa ser mais aprimorada. E olha, o programa de hoje está muito especial. Tenho certeza que você ouviu nos meios de comunicação uma notícia diferente que a gente não está acostumado a ver na nossa igreja. É muito fácil a gente ouvir falar que um padre deixou o sacerdócio, mas ele voltar é um fato que merece a nossa atenção e a gente vai acompanhar uma entrevista muito especial que foi realizada com ele. Você que está em casa, acompanhe agora um pouco da história do Padre Cabrini, que hoje está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar com vocês aqui neste momento, nesse programa. Conta pra gente como é que foi essa questão do sacerdócio na sua vida? Como você sentiu o desejo no coração de se tornar um padre, um homem de Deus? A minha vida de igreja, ela iniciou quando eu tinha meus 11, 12 anos, fui convidado a participar das atividades paroquiais na cidade de Demerval Lobão, minha paróquia, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, e logo eu fui convidado a ser coroinha. E como coroinha eu passei a conviver mais de perto com o padre, tanto na matriz como no interior, por onde ele ia. E toda a minha adolescência e a juventude, então, foi sendo permeada por essa vida de igreja, vida de comunidade, vida de celebração, de viagem com o padre, enfim. De maneira que isso foi determinando profundamente, assim, o rumo da minha vida vocacional. Eu, então, como qualquer outro jovem, fiz o meu ensino fundamental, fiz o meu ensino médio, e após o ensino médio, eu, como participava ainda da igreja, e bem inserido, bem engajado, inclusive assumindo coordenação de grupos, eu pedi para ser admitido no seminário. Entrei no seminário com 19 anos, passei 7 anos, saí, portanto, com 26 anos. Após o término do curso de teologia, eu fui ordenado diácono, passei 1 ano e 1 mês como diácono, e após esse tempo eu fui ordenado padre. Sacerdote. Fui ordenado sacerdote. Daí assumi uma paróquia, que foi a paróquia de Água Branca. Foi a sua primeira paróquia, né? Sim, como padre vigário mesmo, sim, titular da paróquia, foi a primeira. Eu, depois de 5 anos e meio na paróquia de Água Branca, pedi para me afastar do ministério, comuniquei ao meu bispo, aos padres, ao povo também, principalmente aqueles que eram mais próximos de mim. Todo mundo compreendeu, entendeu, mas ficou choroso. E por que eu saí? Bom, eu conheci alguém e passei a ter uma proximidade maior. Quando eu vi que isso ia realmente aumentar, se expandir, eu então resolvi pedir o afastamento. Primeiro porque eu não queria ser objeto de comentários e de escândalo para a própria igreja. E depois eu estava um tanto quanto fragilizado espiritualmente, eu reconheço, por conta de um certo ativismo. Entendo. E comuniquei ao meu bispo, como eu disse, aos colegas padres, e saí. No dia 18 de novembro de 2002, saí de Água Branca e vim morar em Teresina. Daí foi uma outra vida. Você que está em casa, estamos acompanhando um pouquinho da história do Padre Cabrini. Ele tem uma história bastante especial, bastante peculiar, né? Foi ordenado sacerdote em 97, 5 anos e meio de atuação no sacerdócio na cidade de Água Branca. Ele teve uma experiência de afastamento, né, padre, do sacerdócio, e teve, então, uma vida matrimonial com uma pessoa, né? Isso que o senhor está falando para nós. Exatamente, é isso aí. E o senhor não pediu o licenciamento dos votos, né? Pedi só o afastamento, mas não cheguei a pedir a dispensa dos votos sacerdotais que a gente faz quando
ordenado padre. Porque eu então, pedindo a dispensa dos votos, eu poderia casar, inclusive no religioso. Mas não foi o que aconteceu. Não me passou pela cabeça de pedir, não me deu vontade, não cheguei a me sentir assim estimulado a pedir a dispensa dos votos. Entendo. Casei 2 anos depois que eu tinha saído do ministério, eu casei civilmente apenas. E fui trabalhar, vivi na vida como qualquer cidadão, trabalhador, responsável por uma casa, dono de casa, e me afastei também, confesso que foi um tempo em que eu me afastei da igreja, assim, de fato. Não me envolvi com nenhuma atividade da igreja, até as missas eu raramente ia. Quer dizer, a minha vida ela mudou de um ponto para o outro. Foi assim um momento de muita diferença, ou bastante diferente do que eu tinha aprendido, do que eu tinha vivido anteriormente. O senhor sentiu dificuldade nesse tempo, nesse período? Sofri muito, porque essa vida aí fora é muito cruel. As pessoas que trabalham, as pessoas que têm seus problemas familiares, as pessoas casadas, não é fácil viver aí fora. Então eu pude sentir de fato a questão humana na minha pele. Entendo. O que Convivência, o que é ser humano? Personalidade. Exatamente. Para mim, eu digo até que esse tempo que eu passei fora, que contando mesmo foram 11 anos e 5 meses, foi na verdade uma escola. Eu pude conhecer melhor a mim mesmo e conhecer também muitos problemas humanos. Hoje, o senhor conseguiu uma aprovação de retorno ao sacerdócio, né? O senhor já é divorciado judicialmente, legalmente é um homem divorciado, né? E conseguiu a autorização do Vaticano, do Papa, para o retorno ao sacerdócio. Explica para a gente, para que a gente possa concluir. Quando eu casei, passei casado 5 anos, em torno disso. Não deu certo a relação, o casamento, não foi possível prosseguir. E houve alguma diferença entre a gente, alguma incompatibilidade. Não tive filhos, não tenho filhos. E durante a relação de casamento eu comecei a sentir que não era exatamente aquele estilo de vida que eu queria para mim. Comecei a sentir um certo vazio, comecei a sentir saudades da igreja, do altar, comecei a sentir falta daquilo para o qual eu me propus quando eu era seminarista. E isso tudo começou a mexer comigo. E começaram a surgir também alguns desentendimentos entre a gente, e nós, como pessoas humanas e como pessoas maduras e adultas, colocamos a questão na mesa e decidimos nos afastar consensualmente. E foi nesse período que eu me afastei, que eu terminei o casamento, que eu comecei a pensar mais seriamente em pedir o meu retorno. Então eu entrei em contato com o bispo, com o arcebispo, na época, Dom Sérgio, falei com alguns padres e todos começaram a me incentivar, a me apoiar, e isso me incentivou mais ainda a pedir o retorno. Então, Dom Sérgio foi para Brasília, o processo voltou para a estaca zero. Tive que esperar Dom Jacinto. Dom Jacinto tomou posse em maio de 2012. Logo em seguida, falei com ele e nós demos início a um novo processo, pedindo o retorno. E aí foi pedido, imediatamente veio a resposta da Congregação do Clero, da Santa Sé, propondo que eu cumprisse umas etapas para então poder retornar definitivamente. E essas etapas eu cumpri durante 1 ano e alguns meses, sendo concluído esse processo, o arcebispo mandou novamente para a Congregação do Clero em Roma toda a documentação informando da realidade, foi analisado, foram alguns testemunhos, depois de todo o clero também aprovar, por unanimidade, o meu retorno, e o bispo também aprovar, e muitos leigos que me conheciam também aprovar. Então foi mandada a documentação para a Santa Sé, analisada, e chegou agora, em início de abril, essa resposta, me dispensando do fato de eu estar impedido de celebrar, pelo fato de eu ter casado civilmente. Então, se eu não tivesse casado civilmente, talvez o próprio bispo resolveria aqui.
Mas como eu casei civilmente, eu incorri aí numa gravidade que precisaria de uma autorização da Santa Sé para eu retornar ao ministério. Nós agradecemos a sua entrevista, Padre, a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Desejamos boa sorte, que Deus abençoe o seu retorno ao sacerdócio. Seja bem-vindo à nossa igreja. Obrigado, agradeço a oportunidade, peço as orações para mim e para os demais colegas sacerdotes, para que possamos desenvolver assim com alegria essa nossa vocação. Nós entrevistamos o Padre Cabrini, que está de volta à Igreja de Teresina, à Arquidiocese de Teresina, e vai desempenhar com certeza um trabalho sob as bênçãos de Deus. E agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes com mais um programa Em Tuas Mãos. Deus, em tuas mãos. Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos, especial desta segunda-feira. E eu gostei muito dessa entrevista com o Padre Cabrini. Pude estar presente no dia que o Dom Jacinto o reintegrou à nossa igreja. Foi uma missa muito emocionante, muitas pessoas vibrando. E eu gostei muito de uma frase que ele disse. Ele disse que se sente como filho pródigo, né? E nós temos um pai que nos acolhe, que nos ama. Isso é que é o mais importante. E agora vamos juntos acompanhar a palavra do pastor desta segunda-feira. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é de fato uma fantástica vida para nós. Hoje, São João, no capítulo 3 do seu Evangelho, conta o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos. E é tão bonito quando Jesus diz para ele: Nicodemos, é preciso nascer de novo. E ele não entendeu. E Jesus explica que precisamos nascer de novo a partir do Espírito. O ressuscitado, meus irmãos, nos trouxe vida nova e nós precisamos renascer. E o nosso renascimento em Jesus Cristo é todo dia e toda hora, quando eu venço o meu egoísmo, quando eu sou capaz de ser irmão, de perdoar, quando eu sou capaz de partilhar, quando eu não guardo ódio, nem revanches, nem ressentimentos no meu coração, quando eu sou um homem novo, uma mulher nova, aí eu estou vivendo o que Jesus Cristo disse, é preciso nascer de novo. E a ressurreição é o nosso nascimento. Não tenhamos medo de começarmos tudo de novo, nascendo no ressuscitado. Nosso programa vai chegando ao fim e a gente se despede desejando para você uma ótima segunda-feira, bom trabalho, que você possa encontrar um tempo para ficar mais pertinho de Deus. A você e a sua família, muita paz, muita saúde, para que essa semana seja bastante produtiva, recebendo também as bênçãos de Deus. Estamos juntos em Tuas mãos.